um Palmeiras diferente. Eu também depois quero falar muito sobre essa questão do Dudu. O Dudu nesse ano ainda não é um desfalque. Depois a gente entra no assunto. Pois é, acho que você não está errado. Porque não jogou ainda esse ano. Não sabe, né? como ele vai voltar. É isso. Não sabe como ele vai voltar. Nem foi aproveitado no jogo contra o Vasco. Hoje nem no banco estava por as questões que a gente já Esse é um dos motivos da Leila imediatamente falar, assina embaixo. Aliás, posso falar esse assunto já? Ou você quer que não, calma. Só um minutinho. Já vamos entrar no assunto do Dudu. Só não quero perder de vista, porque daqui a pouco o Abel vai falar do Dudu também, a gente vai entrar no assunto. Eu só não quero perder de vista, então, o lance do Hulk. A gente pode falar do Hulk, volta para o jogo agora, só para não perder de vista. Eu vou pedir para a nossa produção colocar também o lance de novo da expulsão do Hulk, porque a impressão que dá ali é que não há nenhum motivo no lance, daquela disputa de bola ali entre vários jogadores do Palmeiras e do Galo ali. Não tem motivo para cartão. Eu não vi nada demais ali para cartão. O enrosco no gramado, para mim, não é cartão. Não é motivo para o amarelo. Exatamente. Só aí, ó. Precisa ser alguma coisa que ele disse. E a falta, inclusive, é para o Atlético Mineiro aí, certo? Isso. Para o Atlético Mineiro. Marca a falta para o Atlético. O que não justificaria um cartão para o jogador do Atlético, se a falta é para o Atlético. O cartão não é pela falta, porque a falta foi cometida pelo jogador do Palmeiras na visão do árbitro. Pois é. Então, assim, alguma coisa a gente imagina que ele falou, xingou, vai tomar um suco de caju ali, sei lá, alguma coisa assim. Eu não quero, presumir. Mesmo. Não dá para adivinhar. Porque é o seguinte, a jogada no solo, nada. Na hora que ele levanta, aí que ele vai dar um amarelo. O Hulk vai questioná-lo. Sim, não chega a encostar o rosto nele. A uma distância razoável, né? Regulamentar do futebol brasileiro. Ele já leva o amarelo imediatamente. Então, assim, é uma expulsão que precisa de um esclarecimento enorme. Então. Enorme. Porque é o seguinte, tá esquisita. Esquisitíssimo. E eu não estou dizendo que é esquisitíssimo pelo lado do árbitro e nem pelo lado do Hulk. Só que, olha lá, vem um amarelo, vem o outro amarelo. O árbitro vai ter que explicar muito bem o que aconteceu. E tem que ser forte. Não adianta falar, reclamou. Não, só reclamou. Me perguntou por que eu dei amarelo, eu dei outro. Opa, aí... Só me disse, o Hulk tá... Quando ele fala para a câmera ali, ele reclama muito do segundo amarelo. Ele não fala nada sobre o primeiro. Ele questiona o segundo. Só questionou. Questiona o segundo. É o que ele disse, que ele apenas perguntou, sem nenhuma outra frase embutida na pergunta. E pede leitura labial. Então, pede leitura labial. Na verdade, ele fala que questionou... ele questionou, quer dizer, no momento em que ele toma o segundo, ele questionou o primeiro. Sim. Eu questiono mais o primeiro, se vocês querem saber. Então fala. Eu questiono mais o primeiro, que eu não sei o que aconteceu. Porque assim, cara, e você sabe, né, William? Desde o começo da temporada que eu falo aqui, o que precisaria acontecer no futebol brasileiro é a CBF avisar todos os clubes, chamar todo mundo, um representante por clube, colocar todo mundo numa salinha e dizer o seguinte: acabou. Tolerância zero. A gente precisa ter mais jogo de futebol no Brasil e menos reclamação, e menos rodinha, e menos peitada e tudo mais. Então, assim, para mim, isso eu falo desde o começo do ano. Acho que é uma coisa que precisa acontecer. Curiosamente, isso aconteceu aonde agora? Na Euro. Eles estão prometendo que vão dar amarelo. Só que lá não tem reclamação, a gente não vê nenhum cartão amarelo, não vê nenhum cartão vermelho e tudo mais. O Hulk, claro que quando a gente vê ele falando para a câmera, no momento que ele fala para a câmera, ele reclama do segundo amarelo. Mas quando ele reclama do segundo amarelo, dizendo: eu fui falar para ele porque você me deu o primeiro cartão amarelo. Sim. Né? Porque, de fato, assim, eu discuto muito mais o primeiro do que o segundo. O segundo, claro, a gente acha normal, a gente acha distância regulamentar hoje em dia, o cara levantar e ficar nariz com o árbitro e ir para cima do... É normal no futebol brasileiro. Você acha que no primeiro ele deve não ter falado alguma coisa ali pro árbitro? Então, eu não sei o que ele falou no primeiro, se ele falou alguma coisa ou não. Claro que o cartão foi por alguma reclamação no primeiro. Agora, eu não sei se ele falou alguma coisa, se ele não falou. Vamos ver qual vai ser a justificativa do árbitro que ele vai colocar na súmula, ainda que isso também, e aliás depois, ele dá uns cutucões... no microfone aqui do árbitro. Então assim... o Hulk, a gente sabe, ele é um pouco destemperado, ele tem sido destemperado, não é só ele, você tem outros jogadores que seguem um pouco esse procedimento. A gente falou ontem do Luciano aqui, assim, eu sou daqueles caras que, repito, temporada após temporada, eu peço a tolerância zero para
reclamações. Sim. E quem toma um amarelo, eu não acho que tenha que ter a postura que ele teve. Mas quando ele diz que ele vai para a câmera, ele fala, eu reclamei do primeiro cartão. Eu queria saber por que ele me deu o primeiro cartão. Porque, de fato, o Hulk não fez nada no chão ali que justificasse... Ali, zero. Então, assim, mesmo que ele... Porque qual poderia ser uma interpretação? O jogador do Palmeiras faz a falta, ele marcou a falta para o Atlético, mas o Hulk depois deu uma solada, um chute. Eu não vi isso acontecer. Também não. A reclamação, não sei, o Hulk mal levanta, já toma o cartão amarelo. Então, realmente, é o que o Calçade falou. Não dá muito pra gente saber. Mas como disse o Losetti até na transmissão, eu concordo muito com o que disse o Losetti. Eu acho que a discussão para mim ela é maior sobre o primeiro cartão amarelo do que sobre o segundo, embora esse procedimento do Hulk no segundo lance seja um procedimento normal aqui no Brasil. Até porque do que o Hulk estaria reclamando se a falta foi pro time dele? Então, acho que você ir ali começar a reclamar, já falar alguma coisa, xingar o árbitro, sei lá o que ele falou, eu né? sei que tem acontecido alguma coisa fora das Falta... câmeras. Hoje em dia isso é raro por causa do VAR e do número de câmeras no campo. A reclamação dele denota uma certa falta de conexão com o que pode acontecer no jogo, sendo o que está no futebol brasileiro. Aqui no futebol brasileiro, você pode dar um empurrão agressivo no cara e não acontecer nada. Você pode encostar e ser expulso. Aqui é assim. A partir desse princípio, o jogador entra em campo para ganhar o jogo. E ele precisa se adaptar às dificuldades, ao que é ruim do futebol brasileiro. Eu estou falando da arbitragem, nesse caso, que também é vítima do que é a gestão, da falta de preparação e tudo mais que a gente fala aqui todas as vezes. O Hulk é um jogador experiente. Ele não pode dar esse mole, e eu não estou nem falando que ele deu motivo para ser expulso, tá? Mas eu entendo muito o que o Jean disse. No chão, na disputa de bola, não tem motivo para dar cartão. Se por acaso ele tomou cartão por causa disso, eu entendo a irritação dele. Se ele pergunta para o árbitro, eu não sei como ele pergunta. Agora, evita. Infelizmente, eu sei que o torcedor do Atlético o atleticano está me vendo, está irritado. Claro. Porque está se sentindo injustiçado, e eu não sei se foi ou não foi. Pode ter sido, pode não ter sido. Todos nós falamos aqui, a gente não sabe o que o Hulk falou. Então eu não posso ficar aqui adivinhando, pressupondo, fazendo qualquer tipo de juízo de valor para dizer se o árbitro acertou ou não. Só um detalhe, pelo que eu estava vendo aqui, já é a segunda vez que esse árbitro expulsa o Hulk. Também não vou entrar nessa. Jogo contra o América. Não. Aí o torcedor, você vê a reação na Arena MRV, né? Como é que foi, né? O torcedor saca Sim. Qual é o árbitro e tal, ele tem essa informação. Já começou. Aí tem aquele episódio do Hulk com o Daronco, que até hoje não foi bem explicado. Nem de uma parte, nem de outra, né? Então assim, aí começa a vir vários capítulos envolvendo o Hulk. Aí, claro, o torcedor vai ficar louco da vida, vai ficar irritado, a perseguição com o Hulk e tal. Agora, como a gente não sabe o que aconteceu, são várias coisas que ficam sendo levantadas. A única certeza que eu tenho é que se um dos cartões foi mostrado por causa da disputa de bola que a imagem apresentou... Aí é um grande erro. É enorme. Enorme. Exatamente. Enorme. Exatamente. Enorme. É porque são dois jogadores do Palmeiras sobre o Hulk. E ele leva amarelo. Disputando só a bola. Ele poderia chutar alguém? Não chutou. Assim, eu vejo que o Hulk se expressou. Saiu de campo, indignado e pedindo uma leitura, um microfone. Então ele confia naquilo que ele está dizendo. Quando ele pede uma prova ali, é porque ele confia... mas ele pode ter passado do limite. Pode. Daronco não sabemos. Coisa, né? Agora, o árbitro tem que fundamentar... Eu estou curioso para ver esse relatório. O árbitro tem que fundamentar muito bem. Porque o Hulk precisa ter xingado duas vezes. Uma expulsão... Ou duas vezes o árbitro, ou alguém, um adversário e o árbitro. Não é algo... Você não trata uma expulsão como algo banal. Uma expulsão vai mexer... E dificilmente uma expulsão deixa de mexer no placar de um jogo. Entendeu? Porque ela altera o jogo. Ela altera. Então estava 1-0, terminou com goleada. Então, uma expulsão altera significativamente um jogo de futebol. Então, o árbitro tem que estar muito bem fundamentado e tem que ser a expulsão correta. Eu aguardo a manifestação do árbitro, porque se ela for uma expulsão, se for um argumento assim... Sabe, Vini, que não for pesado... Sim, tem que ser uma coisa... Aí nós temos um problema grave para resolver. Só a curiosidade aqui, porque é o seguinte, foi realmente... Eu citei aqui aquele jogo do Atlético com o América, foi realmente esse jogo. E foi quando o Hulk
deu aquele desabafo lá. Mais um mês eu vou embora, ficou louco lá com a arbitragem e tal, etc. Saiu reclamando e tudo. E, né, já teve essa passagem com esse árbitro. Também a gente só está trazendo uma informação de uma coincidência, ninguém está dizendo que é perseguição, etc. Outra coisa, para ser justo com o Hulk, tá? Bem rápido. Se os outros jogadores podem reclamar, ele também pode. Sim. Não estou falando do xingar ou estou falando se ele... Por Aí exemplo, a gente vai entrar na falta de padronização. Não, mas a falta de critério. gente, assim, eu só acho... É um jogo lúdico. É um jogo lúdico. Se um pode, o outro não pode. A única injustiça que há no futebol é alguém poder fazer uma coisa em campo e o outro não poder. Porque aí vai impactar no resultado, no quanto dinheiro entra no clube, se o cara tem sucesso ou não tem sucesso. O dentro de campo é lúdico. É lúdico. O que torna o jogo desigual dentro de campo é o que impacta fora de campo. Então, não estou defendendo o Hulk. Só falando que o jogador brasileiro reclama por tudo quanto é motivo, chega perto do árbitro, não toma amarelo, etc. Tal. Não estou falando que o Hulk não tinha que tomar. Eu não sei o que ele falou. Então, não, mas porque assim, aí eu não estou dizendo sobre hoje, tá? Vamos esquecer o hoje. Tá. Porque o que pode ser a argumentação de uma perseguição tem a ver com o passado, tá? Sim. Acho que o lance de hoje a gente já falou. Não dá para normalizar a atitude do Hulk nos campos de futebol do Brasil desde que ele voltou. Ele é um cara que reclama acima da média, assim como o Luciano reclama acima da média, assim como o Gabigol reclama acima da média. Então, assim, eu não acho que a gente deva, de alguma maneira, absolver esse tipo de comportamento. Repito, não estou falando de hoje. Eu acho que hoje, para mim, fica muita dúvida, sobretudo em relação ao primeiro cartão amarelo, porque não sei se deu tempo dele xingar ali no chão, ele xingou o árbitro, porque ele mal levanta e já toma um amarelo. Então, assim, lance de hoje à parte, não é verdade, assim, o Hulk não reclama igual aos outros jogadores, assim como alguns jogadores no futebol brasileiro não reclamam igual a outros jogadores. Cada um tem sua personalidade. Sim, mas é que quando você diz, veja bem, não acontece nada com ele tem o direito e os outros não têm direito, ele não tem direito e os outros têm direito, não é verdade. Eu não falei que isso acontece só com ele, eu tô falando que ele tem o direito dos outros. Acima da média nesse tipo de comportamento. E eu, assim, na minha opinião, eu falo isso desde sempre, desde o começo do ano, a gente tem que apontar o dedo para jogadores que agem Dudu era um que reclamava acima da média. A gente tem que... Dudu reclamava acima da média e voltou na carreira. Pensou árbitro. Perfeito. O Dudu é o melhor exemplo, inclusive, de que é possível haver a mudança. Porque o Dudu era mais insuportável do que o Hulk. Escapou de uma Mas aí é suspensão. O Dudu chegou a peitar o árbitro, né? Klaus, não sei se foi... Não, foi o Daronco. Não foi o Daronco. Paulista foi no no Paulista estadual. E o Dudu não ia nem conseguir peitar o Daronco. O Abel chegou. Desculpa, quem peitou o Daronco foi o Hulk. O umbigo do Daronco. O Hulk tem condição de peitar o Daronco. Aí pode. Aí é o Hulk com o Thanos. Vamos lá, vamos ouvir o Abel. Como te disse, acho que foi um jogo onde nós entramos muito forte, na minha opinião, e merecedores de marcar primeiro. Depois pode acontecer contingências do jogo e não vou falar sobre a situação da expulsão, porque não é a mim que me cabe. E claro que depois da expulsão a ganhar 1-0, o jogo ficou menos difícil. Mesmo assim, o adversário, ao intervalo, corrigiu os jogadores a preparar já a possível substituição que o treinador do Atlético Mineiro podia fazer, que era tirar um zagueiro e jogar em 4-2-3. Foi isso que fez. Logo no início da segunda parte, os meus jogadores olharam para mim logo a dizer: professor, como tínhamos falado, é assim que eles vêm. Estivemos preparados para isso. Acho que fizemos um jogo inteligente, maduro, corajoso, em casa de um estádio lindíssimo, que eu particularmente gosto da grama. E os nossos jogadores e o Atlético Mineiro merecem bons espetáculos. Infelizmente ou felizmente caiu para o nosso lado, num jogo menos conseguido do nosso adversário e num jogo onde o Palmeiras mostrou toda a sua força coletiva, e é por aí que nós jogamos, e uma coragem de vir a este jogo, discutir o jogo desde o primeiro minuto, e na minha opinião, por tudo que aconteceu durante o jogo, eu acho que fomos uns justos vencedores. Abel, boa noite. Eu queria que você falasse, depois da partida contra o Vasco, falando sobre o Dudu, você disse que havia conversado com o jogador vários dias até a partida de quarta-feira contra o Vasco. E também nessa coletiva você disse que ninguém sairia do Palmeiras a não ser que fosse pelo pagamento de uma multa rescisória. O que aconteceu depois disso, entre a possível saída do Dudu
e hoje o fico dele e como vão ser os próximos dias, como é que foi o papo que você teve com ele depois de quarta-feira e hoje. Eu imagino que ele, antes de fazer a publicação na rede social, ele teve uma conversa interessante com você. Eu mantenho tudo aquilo que eu digo e que disse. E vocês viram ainda hoje, estávamos com 22 jogadores, havia espaço para mais um. E obrigado por tu me fazeres essa pergunta, porque eu fui lendo que a assessoria do Dudu passou a informação de que o treinador tinha mentido. Eu vou voltar a repetir aquilo que eu disse no dia do jogo. Foi uma semana onde falei muito com ele, se ele estava preparado para este jogo. Vasco, se lembrarem, foi contra o Vasco que ele se lesionou, o primeiro jogo contra o Vasco. Como eu fui dizendo, para os inteligentes que entendem, há ali um lado emocional muito forte. E no dia do jogo, e esta é a única verdade, e quem fugir disto está a mentir, o Dudu veio falar comigo e pediu-me para não jogar. E eu pedi-lhe a ele: Dudu, eu quero que tu venhas connosco e que ajudes da forma que puderes no banco e no balneário. E o Dudu disse-me: professor, mas durante o jogo vão cantar o meu nome. Eu disse-lhe: Dudu, eu vou-te dizer uma coisa, eu não faço equipas para a torcida, eu faço equipas para ganharmos jogos, para dar alegria à torcida. Estou dentro, estou preparado. Foi isto que ele me disse. Esta foi a conversa que nós tivemos. Tivemos uma conversa ontem, onde o Dudu veio falar comigo e disse: professor, estou aqui e estou disponível para o jogo. Como vocês leram, e muito bem, um comunicado muito claro do clube, o departamento de futebol entendeu em função de toda esta, onde o Dudu veio falar comigo e disse: professor, estou aqui e estou disponível para o jogo. Como vocês leram, e muito bem, um comunicado muito claro do clube, o departamento de futebol entendeu em função de toda esta, vocês quiserem, novela, história, preservar o jogador e esperar que isto se resolvesse. É a única questão. E deixa-me acrescentar, porque é isso que me interessa a mim. A Presidente já foi muito clara naquilo que disse, e o mais importante, o Abel tem uma má relação com o Dudu, isso é mentira. O Dudu, até a lesão com o Abel, se não foi o jogador que mais jogou, foi um dos jogadores que mais jogou. Mas está entre uma ótima relação com o Dudu, como tenho com todos os jogadores do Palmeiras. Viram este golo que fez o Estevão? Vocês vão-me vibrar com o golo. Eu não vibrei com o golo. Ou vibrei, minto se não disser isso. Viram quem é que recuperou a bola e como é que ele recuperou a bola? Isso é imagem de marca do meu Palmeiras. E quem não fizer isto não joga. Seja ele quem for. E o Estevão chegou ali, recuperou a bola e espetou com ela. É isto que nós queremos ver em todos os jogadores. E portanto, para fechar esse assunto, a relação que eu tenho com ele é uma relação franca, é uma relação séria, uma relação profissional e honesta. E quem disser o contrário é porque tem outras intenções por trás. Salve, rapaziada, chegando mais um vídeo aqui no canal do Futebol Verdão Online. Quando tem notícia, quando tem informação diária do nosso Palmeiras, tem canal Futebol Verdão Online, tá certo? Espero que você tenha gostado do conteúdo. Eu espero que, se você puder fortalecer, você deixa o seu like, curte, comenta, compartilha e vamos trocar ideia aí pra gente debater sobre esse assunto aí que foi mostrado no vídeo, tá certo? Da mídia, falando do nosso Verdão. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Gordo e agradeço demais a sua atenção. Fui.